Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures e dirigente do Partido Socialista, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Ficou surpreendido com a recente posição de Pedro Nuno Santos sobre a imigração ou foi um pouco ao encontro daquilo que defende? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto sempre estar aqui nesta casa e agora com o público também. Eu tive já a oportunidade de dizer, não fiquei surpreendido pela coragem que acho que é importante realçar que o próprio secretário-geral do partido teve num tema que é um tema delicado. Mas fiquei contente por ser o próprio secretário-geral do partido a colocar este tema. Porque, como tenho sempre dito, em primeiro lugar, não deve haver aqui temas tabus. Porque eu sou daqueles que digo que não há temas propriedades de ninguém. Os políticos, os decisores políticos, têm que encontrar soluções e respostas para todos os problemas. Dizer que este tema é o tema da propriedade de extrema-direita, ou de propriedade de direita, ou de propriedade do A, do B, do C, isso para mim, é tão como o autarcatão, é que não pega mesmo. E por isso eu acho que foi importante, por um lado, o próprio secretário-geral ter introduzido este tema e, por outro lado, foi importante recentrar este tema, porque este tema estava a ser discutido e muito misturado com a questão da segurança. E nós reparávamos isso e eu fui sempre daqueles que defendi, os dados assim o indicam, e não é assim que se trata das duas coisas. Uma coisa é segurança, outra coisa é imigração. E colar as duas iria dar mau resultado. E por isso, recentrar o tema da imigração é importante, como é importante recentrar o tema da segurança, que tem que ser tratado de forma diferente e com, obviamente, soluções próprias. E foi sempre essa a posição de Pedro Nuno Santos, mas a verdade é que o país não a conhecia, porque também não tinha revelado a sua própria opinião. A que é que se deveu, no seu entender, esta hesitação? O PS estava a perder esta embalagem em torno de quer da imigração, quer da segurança? Eu não sei o que é que foi na cabeça, o que é que levou o Pedro Nuno Santos a tomar esta decisão no momento em que a tomou. Estou certo e conheci também o Pedro Nuno Santos, uma decisão foi uma decisão trabalhada, amadurecida, e portanto acho que não foi de forma espontânea ou leviana que colocou esta questão. Portanto, também estou muito expectante para ver quais é que são as soluções que o Grupo Parlamentar do PS vai apresentar em sede da Assembleia da República sobre esta temática, que é uma temática importante, que ela se discuta, porque está a ter, obviamente, consequências. Tem virtudes, tem coisas boas que traz ao nosso país, mas traz desafios. E traz desafios enormes que temos que os resolver. E por isso eu sempre fui daqueles que disse que as soluções de há 5, 6 anos atrás, que foram apontadas e que estavam em funcionamento para a questão da imigração, não são aquelas que hoje servem. E por isso nós estarmos a pegar no passado. No passado foi uma solução que se encontrou, porventura resolveu, não resolveu, cada um fará a sua avaliação. Agora, os problemas de hoje, e particularmente a imigração, foi algo que evoluiu de uma forma muito repentina. E, portanto... O Pedro Nuno Santos está a ser acusado de ter mudado de posição para agradar aos autarcas do PS. O senhor, como autarca, o que é que diz? Eu acho que, vamos ver, nós temos, eu acho que o Partido Socialista e o que tem que fazer é não enfiar a cabeça na areia e, como tabu, não ter soluções para problemas chamados delicados. E por isso eu acho muito importante que este tema tenha sido colocado pelo próprio secretário-geral do partido, como sempre disse. E por isso eu acho que, não havendo temas de propriedade de ninguém, o PS, o pior que podia acontecer, no momento deste em que tem que se encontrar soluções, convergências, o PS ter uma falta de comparência era aquilo que o pior que podia acontecer. Eu acho que nós não devemos estar preocupados, nós temos de estar preocupados com o país. E acho que o Pedro Nuno Santos, preocupado com o país, apresenta e vai apresentar, obviamente,
soluções. Em que sentido é que acha que deviam ir essas alterações? Não, nós temos um problema hoje, não vale a pena, como eu disse no meu artigo, no Público, nós não podemos enfiar a cabeça na areia, é a pior coisa que pode acontecer. Sobre que, e claro, o que é que se devia o que temos de fazer é, a imigração é importante, ela faz falta. Aliás, nós temos problemas nos serviços, ela faz falta, a nível da construção civil, a questão dos cumprimentos dos prazos do PRR, ela faz falta. Eu falo do meu conselho, aquilo que é o que eu conheço melhor e não tenho nenhuma aspiração a não ser a minha candidatura à Câmara de Loures, é dizer o seguinte: nós tínhamos, segundo os censos de 2023, de 2021, em Loures, tínhamos uma população migrante, uma população estrangeira, à volta de 20 mil. Nos censos de 2023 ela passou para 32 mil pessoas. Isto, obviamente, vai criar problemas e desafios numa área que é uma área da habitação. As pessoas, quando entram, têm que haver, até para as proteger elas próprias. As pessoas não podem entrar de forma desprotegida. E, ao entrar como estão a entrar, o que é que isso... E isso é notório, não é uma percepção. É notório, temos casos, há que o dizer, conhecemos casos de exploração, depois eles são explorados, não têm dignidade e nem têm habitação. Temos problemas, por exemplo, e é sabido, as juntas de freguesia que têm a responsabilidade de passar os atestados de residência, isso é público, a Polícia Judiciária está a tratar a lei. Um presidente de junta, se apresentar com duas testemunhas, a dizer que aquela pessoa vive naquela morada, o presidente de junta é obrigado a passar um atestado de residência. Mas o que se vai-se conhecendo é que dentro dessa residência estão 40, 50 ou 60. Há uma rede. E como é que isso se resolve? Há uma rede. As juntas de freguesia o que estão a fazer é, enquanto esta lei não for alterada, aquilo que lhes compete, que é denunciar à Polícia Judiciária e denunciar à AIMA. Portanto, o que tem que haver uma lei que proteja, acima de tudo, aqueles que entram, os protejam eles de explorações que poderão ser alvo e de uma situação que é gritante, que é a habitação. E eu acho que aqui a habitação é um tema que tem que ser tratado, porque não pode acontecer. As pessoas entram, não têm habitação e empurram o problema para as câmaras. As câmaras sozinhas não vão conseguir resolver este problema. E particularmente nas áreas metropolitanas, é onde se faz mais sentir. E por isso é que eu acho que a lei tem que ser alterada para criar regras, não só até para a proteção dos próprios migrantes. Até para a proteção dos próprios migrantes. Acha que António Costa também devia fazer uma meia-culpa sobre as suas responsabilidades no governo quanto à imigração? Se o António Costa fará essa meia-culpa, será o António Costa que, porventura, sim ou se não, a mim não é sobre essa matéria. Não. Pedro Nuno Santos veio, depois já da entrevista ao Expresso em que criticou o anterior governo, veio dizer que o PS não vai parar, não vai ter hesitações para continuar a fazer uma análise crítica do que foi feito no passado. Portanto, presumo que isso seja também partilhado por outras pessoas do PS. O pior que pode acontecer a um partido que quer ser poder é não apresentar soluções e responder aos problemas de hoje. Os problemas do passado foram os problemas do passado, encontraram soluções que porventura resolveram os problemas do passado. Hoje estamos a viver problemas novos, uns resultante de inércia do passado e de más soluções, outras não, mas é importante que o PS encontre soluções para responder aos problemas das pessoas. Eu acho que aqui nós colocarmos, e um autarca, que é o autarca, percebe isso claramente, e o político também, e o Pedro Nuno Santos como político também, nós temos convicções, temos ideologia, mas temos que ouvir as pessoas. E acho que há determinados assuntos em que o interesse das pessoas tem que estar acima das lógicas partidárias. Considera que o tempo veio dar-lhe razão e que o PS, a Direção Nacional, veio ao seu encontro? Não, eu não faço essa leitura, cada um fará a sua, já tenho ouvido essa leitura. Eu estou muito bem com a minha consciência.
Estão perfeitamente bem com a minha consciência. Eu quando cheguei a Loures, eu falo de Loures porque é um caso que eu conheço, nem quero falar de outros temas. Obviamente, eu considero Loures são problemas nacionais também. Eu quando cheguei a Loures, e quando se fala de assuntos tabus e que não devemos às vezes falar de coisas, eu fui bastante criticado até no seio do meu partido. Eu cheguei à Câmara de Loures já há 3 anos e qualquer coisa, e eu tenho uma habitação municipal, para não chamar habitação social, eu gosto mais de chamar habitação municipal, de 2.500 fogos. Eu quando cheguei à Câmara, 55% desses 2.500 inquilinos não pagavam renda. E tinha 14 milhões de euros de dívida. Então o que é que se fazia? Era um assunto tabu que a extrema-direita e a direita, e o Chega particularmente, o André Ventura, quando foi candidato a Loures, cavalgou essa onda, e eu, como sou militante do PS, não posso falar sobre esse tema. É um erro. É um erro. E o que nós fizemos foi perceber que havia injustiça. Tanto era injusto para os outros 45% de moradores desses bairros que pagavam renda, e que o que ia acontecer era que iriam deixar de pagar, porque olhavam para o lado e viam os outros 55% a pagar, o que ia originar é que também iam deixar de pagar, porque não lhes acontecia nada, e era injusto para a restante população do Concelho de Loures. Todos nós temos que cumprir as nossas obrigações também. E por isso, quando eu disse que aqui há que haver regras, mas também a Câmara teve que fazer uma coisa que eu acho que foi uma oportunidade única, até no PRR, aproveitei grande parte do PRR, não para construir novos fogos, mas para requalificar os atuais fogos, porque as condições eram indignas. Mas foi muito criticado pelo próprio Pois foi partido. muito criticado, mas agora vou-lhe dizer. Porque sempre disse que no meu conselho, enquanto eu for Presidente de Câmara, naquilo que compete a um Presidente de Câmara, e não quer ser xerife, mas no compete, isto é para uma boca, porque eu já vivo, no meu conselho, naquilo que compete a um Presidente de Câmara, eu vou sempre zelar para que haja direitos para todos, mas também haja deveres e obrigações e responsabilidades para todos. E por isso, o que eu fiz foi dar dignidade às pessoas na habitação. Isto não é uma postura humanista. Eu estou a requalificar 1.200 fogos municipais, fogos esses que choviam lá dentro. As pessoas não tinham a dignidade na habitação. Mas deixa-me só acabar porque é importante. Portanto, eu fui dar dignidade a essas pessoas. Mas a partir do momento em que estou a dar dignidade às pessoas, a fazer aquilo que nunca foi feito, que é requalificar essas habitações, é óbvio que a Câmara exige, em mesmo termo, que o inquilino cumpra a sua obrigação também, que é pagar a renda. E estamos a falar de rendas de 4,5 €, que foram atualizadas já por mim para 10 €. Há rendas mais altas, mas a grande maioria é esta. E foi com este lado humanista, nós não despejamos, nós baixámos de 55% de incumpridores, dados de hoje, e posso já dizê-los, para 20% de incumpridores. Baixámos de 55% para 20%. E esta quebra de incumpridores foi através de um plano de regulação de dívida, de diálogo, de contato com as famílias. E sabe quantos despejos é que houve? Quase nenhuns. E, portanto, também aqui uma palavra para essas pessoas que aderiram a este programa. Agora, dizer o seguinte, isto foi muito importante fazê-lo. Eu fui bastante criticado no passado por ter esta postura, que quem não pagava ia ser despejado. Nomeadamente por Alexandra Leitão, líder parlamentar do Partido Socialista, e agora candidata à Câmara de Lisboa. Mas eu sou de um Partido Socialista que na sua matriz está lá. Um partido que defende direitos, mas também defende que se cumpram deveres e obrigações. E por isso é que hoje, já ouvi na própria Alexandra Leitão, dizer que também concorda com direitos e deveres. Agora, recentemente, já o disse. Acha que ela mudou de posição? Eu não estou a dizer... Bom, isso tem que perguntar a ela. Na intervenção que ela teve recentemente, eu ouvi que há direitos e há deveres. Já eu ando a dizer isto há 2 anos a esta parte. Mas é importante que as pessoas evoluam, porque um autarca o que tem que saber é sentir no pulso. E eu senti uma injustiça. Por isso é que eu digo que nós, às vezes, quando não debatemos temas, porque são tabus da A e B, estamos a dar a oportunidade à direita e à extrema-direita de se apropriar desses mesmos temas. Agora que é candidata à Câmara de Lisboa, acha que Alexandra Leitão também pode ter percebido isso? Eu acho que ela vai perceber que ser líder parlamentar de um partido com a importância do Partido Socialista
É diferente de ser candidato à Câmara, e espero que a próxima Presidente da Câmara de Lisboa, porque nós muitas vezes, não, na grande maioria das vezes, e é isso que eu tenho feito todos os dias, para mim, primeiro estão as pessoas e depois estão os partidos. Disse à Rádio Observador há pouco tempo que, ao longo da polémica sobre os despejos, teve sempre o apoio de Pedro Nuno Santos. De que forma é que ele manifestou esse apoio? De forma pública, nunca disse, sempre se referiu como um grande autarca, e as minhas conversas pessoais com ele. E é óbvio. E além desta polémica com os despejos por que tem a ver com pessoas que não pagam renda, o senhor disse também que defendeu o despejo sem dó nem piedade de inquilinos de habitações municipais que tenham participado em distúrbios, e é na sequência disso que se demitiu da presidência da FAUL. Está arrependido de se ter demitido? Não, eu nunca me arrependo de nada. Eu não sou agarrado digamos, a esses poderes, chamemos-lhe assim, se o Presidente da Federação tem algum poder, mas pronto. Mas eu só digo o seguinte. Eu, quando fui candidato a Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, fui eleito com 97% dos votos. Nenhuma pessoa, nenhum camarada se quis candidatar, foram abertas, foi tudo, havia a oportunidade, e portanto fui candidato único. Portanto, acho que não proibi ninguém de ser candidato à época. E tive 97% dos votos. Depois, o que aconteceu foi mais numa de proteger o Partido Socialista de algumas pessoas que têm ideias diferentes da minha e que agora, porventura, já estão a mudar algumas das suas opiniões. Eu não gosto, o passado foi o passado, não me arrependo de nada, aliás, vem permitir focar mais ainda no meu conselho, que é a minha prioridade máxima, e por isso não estou arrependido desse ponto de vista. Quanto à questão do despejo, que eu não quero fugir à questão. Eu tive aquela afirmação do dom em piedade, que é, digamos, a única coisa que eu, porventura, me posso arrepender. Mas tem uma justificação. Nós todos somos humanos, somos seres humanos. Eu tinha estado na noite anterior, até às 4, eu não estava sentado no sofá, eu não estava deitado, eu estava às 4 da manhã a assistir àquilo que aconteceu, àquele motorista da Carris, em Santo António dos Cavaleiros, a tentar arranjar vaga, porque nem vaga ele tinha nem no São José, nem no Santa Maria, porque as unidades de queimados estavam cheias, tinha que ir para o Porto. E liguei para o presidente do Santa Maria, liguei para a senhora presidente do São José, e encontrou-se solução para a pessoa ficar aqui em Lisboa, de forma a que a família o pudesse ir visitar. Portanto, eu assisti tudo no local. No dia a seguir, numa reunião de Câmara, sou confrontado com esta questão, reagi como uma pessoa que, de facto, me revoltou ver aquela tentativa de homicídio, porque o que aconteceu e a Polícia Judiciária está a fazer o seu trabalho, foi uma tentativa de homicídio, aliás, como o próprio motorista depois explicou. Portanto, o dom em piedade foi algo revoltante que me saiu naquela altura. De resto, não me arrependo de nada. Mas para perceber, sob a posição de base, considera que devem ser despejadas pessoas de bairros municipais, famílias de pessoas que estejam envolvidas em algum tipo de crime? O próprio regulamento dos municipais, olha, no Porto, aconteceu despejos, era o Pizarro, vereador da Câmara, se forem recuar, por crimes de tráfico de droga. E os contratos foram digamos, revogados. Mas o que é que diz o Regulamento de Loures? O Regulamento de Loures não foge, o Regulamento está dentro daquilo que é a lei. Todo aquele indivíduo que pratica crime, que cria mal-estar, o Regulamento permite a resolução do contrato. Portanto, o que eu tenho agora que fazer é o seguinte: está em investigação, está na polícia, vamos aguardar quem foram os autores, que vão ter que ir a tribunal, porque essa é a verdade, a Câmara não é nenhum tribunal. Sim, mas no último ano, quantas pessoas quantas famílias ou agregados foram despejadas por causa disso? Disto nada. Não, por causa de algum seu familiar estar envolvido em crimes. Não, nós não tivemos nenhum caso desse ainda, felizmente. Não tiveram? Não.
E é preciso mudar alguma coisa no regulamento, então? Não, vamos ver, vamos averiguar o que é que o Tribunal diz, o que é que a lei diz. A lei, neste caso, o Tribunal. Se as pessoas forem residentes, titulares de contratos em habitação municipal, haveremos ver se o atual regulamento permite ou não permite fazer essa resolução desse contrato. E despejos relacionados com falta de pagamento reincidente eu disse ainda há pouco, das rendas. Foi o que eu disse ainda há pouco. Nós tínhamos aqui duas opções quando eu cheguei à Câmara. Desses 14 milhões de euros de dívida, não olhar para o lado e fingir que não acontecia. Como os 8 anos do PCP foi o que aconteceu. Porque, repare, há um dado importante que importa-se aqui dizer. No ano 2021, o município de Loures, o último ano de gestão CDU, o município de Loures recebia 1 milhão de euros de renda, desses 2.500 fogos. O ano 2024, já fechamos, portanto, já um dado já fechamos, recebemos 3 milhões de euros de rendas. E este salto deveu-se àquilo que era importante para combater essa direita, essa extrema-direita, particularmente, que se alimentava disto. Querem criar um sistema de justiça social para quem lá vive, e esses 45% que pagavam e que agora estão contentes por verem que todos estão a cumprir, e dizer mais, não houve recurso quase a despejo nenhum, foi tudo com base no plano de relação de dívida, que estamos a cumprir, pode ir até às 60 prestações. Este foi o lado humanista que o PS tem de resolver estas questões. Não fomos pura e simplesmente à questão do despejo. Agora, desculpem que vos diga, tinha que haver aqui alguma mão firme, uma voz firme. Agora faltam 20% desses que há 2 anos nem respondem à Câmara sequer. Nem se dignam responder à Câmara. E qual é a solução para essas... A solução, estamos a fazer todos os trâmites já para os respectivos despejos. E quer que lhe diga porquê? Primeiro, porque não se dignaram sequer a responder, não têm interesse em resolver a sua questão. Depois, porque muitos dos casos são casos que nós já detectámos de irregularidades de alugueres. O titular do contrato já nem sequer cá está em Londres, está onde for, alugou a outro e já sub-alugueres. Portanto, há negócios. E isto nós não podemos ser, digamos, complacentes com esta questão. Isso não. E depois, por outra questão. Aí a solução qual é que é? É despejar, mesmo. Claro. E eu vou dizer mais porquê. Sabe porquê? Porque tenho uma lista de espera de 1.000 pessoas. Uma lista de espera de 1.000 pessoas. Mães, solteiras, com filhos, doentes, casos sociais gritantes. E eu tenho que dar resposta a essas 1.000 pessoas que estão em lista de espera. E vou dar resposta com base em gente que quer contribuir, que quer pagar a sua renda e quer ter um teto, e com a construção, que já iniciamos, no âmbito do primeiro direito e do PRR, mais 300 novos fogos. Mas esses 20%, desculpem que vos diga, acho que aqui ninguém pode criticar. Durante 2 anos andámos, então se nós baixámos 55 para 20, ou 25% dos demoradores, dos incumpridores que foram ter com a Câmara, nós fomos ter com eles, dialogámos, conseguimos resolver, fomos ao ponto até de resolver casos que havia dificuldades, e o lado social do PS, lá está, entrou em funcionamento, como por exemplo, se o meu pai, já faleceu, mas o meu pai era o titular do contrato, faleceu, eu vivo lá em casa, sempre vivi, deixo de poder viver naquela casa, foi isso que nós alterámos, situações destas para permitir esses casos, mudámos a titularidade do contrato para o filho, com base no rendimento que ele tem. Portanto, houve aqui um olhar muito humanista e muito social nesta matéria. E essa decisão de despejo está para ser tomada ainda? Já estão os trâmites a funcionar do ponto de vista legal. Isto é que é Tribunal, uma questão de semanas, meses, até às autárquicas? Tribunal, sim, isso eu não estou dependente se as eleições fossem amanhã ou são daqui a 1 mês ou 2. Agora é os trâmites jurídicos normais para fazer, mas desculpe que vos diga, quer dizer, são 20% que durante 2 anos nós andámos a insistir e, portanto, nem sequer resposta tivemos, não há interesse. Se não há interesse, há mil pessoas que têm interesse em ter uma casa. Tem falado muito desse realmente chamado a atenção para o seu lado humanista e o lado humanista do PS. Então, como é que
Por que razão é que António Costa escreveu sobre si que, quando um dirigente socialista ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS, não há calculismo taticista que o possa desvalorizar? É esse legado do PS que sentimos agora o dever de recordar e defender em defesa da honra do partido. Isto foi uma crítica muito dura a si. Com todo o respeito, esse artigo até fala de migração, quando eu não tinha falado sequer de imigração. Portanto, foi misturar assuntos. Porventura alguém lhe escreveu o texto e assinou. Eu, para mim, já digeri. Não esqueci, mas digeri. Achou que foi injusto? É muito injusto. Não falou nunca com António Costa desde aí? Ana Catarina Mendes, que é uma ex-ministra que também era muito próxima de António Costa, agora perante esta última entrevista sobre a imigração de Pedro Nuno Santos, diz que está a ver com pena a aproximação de Pedro Nuno Santos ao discurso da direita e da extrema-direita. Eu acho que isso lá está. O que é que está a acontecer no PS? Está a acontecer. Não está a acontecer. Eu estou convicto, se nós formos fazer uma sondagem aos militantes do partido, arrisco-me a dizer que a grande maioria mesmo, está com esta postura do Pedro Nuno Santos. Mas isso digo-lhe com toda a frontalidade. Isso é de facto nós não termos e continuarmos a não ter, digamos, respostas para os problemas de hoje. Isso é aquilo que eu digo. Eu fui apelidado também destas políticas por alguns camaradas, não todos, aliás, porque ainda há pouco falámos. Eu senti-me, quando eu saí da Federação, tive um imenso apoio por parte do partido. Aliás, a Comissão Política da Federação de Lisboa, a atual Comissão Política da Federação de Lisboa, aprovou por unanimidade um apoio notório a mim. E, portanto, eu sinto-me muito lisonjeado por esse apoio que tenho tido sempre do partido. Isso. Agora, um partido pluralista como é o PS, em que as pessoas discutem, embora eu prefira discutir os assuntos do PS dentro do PS, na sede própria, é assim que eu costumo fazer e é assim que eu irei continuar a fazer. Não vou comentar de forma aquilo que disse já dentro do interior do partido aos comentários de alguns camaradas referente àquilo que Pedro Nuno Santos, não vou dizer aqui. Peço desculpa, mas não vou dizer. O que vou dizer é aquilo. O Pedro Nuno Santos está bem. Ele está certo. Está a olhar para o país de hoje e tem que encontrar soluções para os problemas de hoje. Foi isso que eu fiz na Câmara de Louros. Resolver um problema, um sentimento de injustiça que se estava a verificar no meu concelho, não só dentro dos moradores dos bairros municipais, como fora dos bairros municipais. Porque quando se fala de habitação, não é só a habitação municipal que temos que tratar. Há toda uma classe média, baixa, agora cada vez mais baixa do que média, que está a ter dificuldades enormes no cumprimento da sua habitação. E também temos que ter respostas para essas pessoas. Mas não acha que Pedro Nuno Santos abriu aqui uma cisão grande no Partido Socialista que pode vir a pôr em causa a sua liderança? Quando vemos pessoas ligadas ao anterior secretário-geral a fazer estas críticas, e há mais, para além das que citámos agora. José Luís Carneiro. Não estamos perante uma altura muito grave na vida do PS? Estou a falar do José Luís Carneiro, estou a falar da Ana Catarina Mendes. Então não falam do presidente do partido, do Carlos César, que disse o que disse, de outros camaradas que têm vindo Os a público também costistas dizer. Vão ficar a falar sozinhos, é isso? Eu neste momento faço parte da mesa da Comissão Política Nacional do Partido, portanto, não deixei de ser dirigente nacional do PS. E, portanto, o que lhe digo é assim: eu acho que o PS é um partido que tem que ter respostas para os problemas de hoje e não pode estar agarrado ao passado. Por problemas do passado, temos que olhar para a frente, para os problemas do presente e do futuro. É isso que o país espera que o Partido Socialista faça, é isso que o Pedro Nuno Santos está a fazer. Uma última questão sobre este tema. Este tipo de questões, como falou, de imigração, também da habitação, tudo isto devia constar de um guião para os autarcas do PS, uma espécie de manual de orientação da direção para os autarcas? Eu digo com franqueza,
Eu digo-lhe com toda a frontalidade, eu vou dizer aqui, pode vir os 20 manuais. Eu vou seguir aquilo que a minha consciência, com as minhas convicções, sempre em defesa do interesse da população do Concelho de Loures. Se esses manuais, entre aspas, vieram ao encontro desses interesses da população do Concelho de Loures, para mim não leva mal nenhum. Agora, a minha prioridade sempre será, enquanto Presidente de Câmara, defender os interesses da população do Concelho de Loures. E há problemas na imigração. Fala-se de imigração e é verdade que a habitação é um problema associado à imigração. É uma consequência. E há que dizê-lo, é. Mas também, por exemplo, estamos com um problema gravíssimo em toda a área de Lisboa e no país, que é importante que se fale também, que é a população escolar. No caso por exemplo, no Concelho de Loures, eu tenho cerca de 24 mil alunos. 5 mil alunos já são oriundos de países estrangeiros. Desses 5 mil alunos, 3 mil não falam a língua portuguesa. É uma dificuldade acrescida de integração desses alunos, de aprendizagem, como também uma dificuldade para o próprio professor, que é difícil. Faz parte do tal modo de vida de que Pedro Santos falava? Não estou a falar desse modo de vida, estou a falar da língua portuguesa. Porque, ouça, um professor está a dar uma aula, se tem um aluno, 2 alunos naquela turma que nem o português consegue perceber, torna-se difícil. Portanto, eu estou a falar do meu concelho. Desses 5 mil de população estrangeira, 3 mil não falam a língua portuguesa sequer. E são estas medidas que muitas câmaras estão a fazer por si, mas que devia ser assim uma medida nacional. Eu estou, por mim, a fazer protocolos com as comunidades hindus, com a comunidade islâmica, abrir as escolas ao fim do dia e ao sábado, para que essas crianças possam aprender a língua portuguesa. Mas é isso que a mim me preocupa. Nós estamos a focar-nos muito na questão da lei da imigração, para protegê-los, para os integrar, mas temos de ter soluções para os problemas que já existem agora. E habitação é um deles. A questão da exploração no trabalho, que acontece, é outro. E quando falo de habitação, não falo na falta de habitação. Falo nos negócios que estão a acontecer, em que é indigno aquilo que está a acontecer em termos de habitação, onde se fala que, e eu constato no meu concelho, tenho casos que conheço mesmo, de apartamentos que estão lá 14, 15, 20 pessoas num T2. E por isso, há problemas que têm que ser colocados e não podemos fugir a essas questões. A população escolar, na escola, é uma delas. E há muitos municípios que, felizmente, estão a trabalhar na integração, como é o caso de Loures. Acredita numa maioria absoluta do Partido Socialista na Câmara de Loures? E vou complementar a pergunta se isso seria uma bufetada de luva branca para alguns dirigentes do Partido Socialista. Alexandre Leitão, por exemplo. Se eu trabalhasse para a minha maioria absoluta, ou trabalhasse para a minha redentora em função do A, do B ou do C, acho que era postura completamente errada. É óbvio que não, e quem me conhece, e se eu não conheço bem, sabe que não é essa a minha postura. As maiorias absolutas merecem-se. E eu, nestes 3 anos e meio, tudo fiz para poder merecer essa confiança absoluta da minha população. A minha população conhece-me bem e sabe bem que para mim não há temas tabus. Sou do PS, nunca deixei de ser. Continuo a ter a minha matriz socialista bem intrínseca na minha mente, mas tenho que responder perante os interesses das pessoas. E as pessoas hoje estão preocupadas, não é que alarmar, com problemas da imigração e que se não forem resolvidos da forma como nós queremos que se resolva, então aí é que é cavalgar a extrema-direita. Porque eu já fui criticado por ter dito isto. Aquele discurso que é por nós não passarão, e vamos falar mais alto, ou vamos ignorar. Eu não partilho dessa postura. Eu partilho da postura que é todos os temas, eu enquanto Presidente de Câmara, eu quero resolver os problemas todos. Todos. Eu quero fazer parte da solução de todos os problemas. E não admito sequer que me digam que este problema é da direita, a direita ou é da esquerda, ou é da... Não, aqui não há esquerda nem direita, aqui há que defender, neste caso no concreto, o Concelho de Loures, e aquilo que as pessoas estão preocupadas com a questão, estão preocupadas com a questão da segurança, que embora os dados digam que é verdade, ela baixou, até no Concelho de Loures ela baixou, não há que ter aqui... Baixou a criminalidade. A criminalidade geral.
Mas, por exemplo, no meu concelho aumentou a criminalidade violenta. É preocupante, por exemplo, a questão da Já criminalidade. tem dados sobre isso? Tá, nós temos, eu tenho uma Conselho Municipal de Segurança que reúne com regularidade e são entregues dados é quem faz parte desse Conselho Municipal de Segurança. Aliás, logo a seguir aos tumultos, tive a oportunidade de reunir com o meu Conselho Municipal de Segurança, onde faz parte da PSP, faz parte da GNR, a Polícia Judiciária, portanto, todas as forças de segurança, onde batemos ali, digamos, os dados que existiam. Não são dados calar. Eu já tinha ouvido. Aumentou muito? Eu tenho ouvido aqui uns a dizer que não há. Cada um fala daquilo que conhece. Eu de Lisboa não falo de Oeiras, falo de Loures, que é aquilo que eu conheço. Em Loures, os dados que existem, é importante que eles existam para nós trabalharmos, a criminalidade geral diminuiu. Mas há dois fatores preocupantes, que é a criminalidade violenta e é a questão da criminalidade juvenil, principalmente grupal. E esses são, obviamente, dois dados. E são dados científicos. São os dados. Muito bem, e são importantes. Eu não os ignoro. Mas também um autarca não deve ignorar aquilo que vai ouvindo na rua. Isso é o pior erro que pode acontecer. E o que eu tenho dito sempre é que daquilo que sinto por parte das pessoas com quem falo, e acreditem que ando muito na rua e falo muito com as pessoas, há um sentimento de insegurança que muito dele pode ser resolvido pelo tal policiamento de proximidade. E isso é muito importante. Por exemplo, no Conselho de Loures, e eu dou aqui, já o disse, faço uma vénia a todos os agentes da PSP e guardas da GNR do Conselho de Loures, porque com os meios que têm feito milagres. Eu tive uma reunião há pouco tempo e para o Conselho de Loures, que são 6 freguesias onde a PSP tutela, e no caso em concreto, nessas 6 freguesias estamos a falar de 150 mil pessoas. Em média estamos a falar de 1 a 2 viaturas disponíveis. Isto é preocupante ou não é preocupante? Mas em relação aos dados da criminalidade violenta e da criminalidade juvenil, de grupal, estamos a falar de um aumento de quanto? É o quê? É residual, mas houve, e portanto é preocupante. Pronto, o aumento é um aumento residual, mas é preocupante. Preocupante não é alarmista. Uma pessoa preocupar-se não é estar Acha que o Presidente alarmado. da Câmara de Lisboa, que o senhor conhece bem e trabalha também proximamente com Carlos Moedas, acha que foi alarmista? Não acha que foi alarmista a reação dele a estes dados da PSP sobre o Conselho de Lisboa? Com toda a frontalidade, acho que não me cabe a mim fazer esse tipo de comentários de colegas meus e de autarcas, cada um conhece o seu conselho. Sim, mas cada um faz. Sim, mas cada um faz. São conselhos muito. São juntos, praticamente. Não faço nenhum comentário. E houve várias pessoas do seu partido a criticar Carlos Moedas. O senhor não tem alguma regra? Não fala sobre outros autarcas de outros partidos? Quem me conhece sabe que eu não tenho receio. Estou a estranhar. Não tenho que falar. Falo do meu conselho. Se o Presidente Carlos Moedas falou da forma como falou, ele tem dados porventura que eu não tenho. Portanto, eu não vou conhecer o Conselho de Lisboa, eu falo do Conselho de Loures. E no Conselho de Loures aquilo que eu digo é preocupante. Dizer que é preocupante não é alarmar. E há que encontrar soluções. Eu estou mais preocupado às vezes é com as soluções. Mas as soluções que pede são muito próximas das de Carlos Moedas, que é a tal polícia de proximidade, mais policiamento. Se me deixar acabar, é isso eu encontro. Porque esta é a grande questão. Nós temos dados científicos, que são importantes tê-los. É óbvio que sim, temos que os trabalhar. Mas depois temos, agora chama-se muito a palavra da percepção, não é? A percepção. Não é uma questão de percepção, é uma questão de andar na rua e ouvir as pessoas. É para isso que nós estamos. Um Presidente de Câmara está para servir quem? As pessoas. Tem que as ouvir. E se andarem na rua, se quiserem ir comigo a Loures, convido-as, vamos um dia almoçar. Prometo não ponho no TikTok como Isaltino. Mas vamos almoçar. Vamos dar uma voltinha e ouve as pessoas, particularmente uma população mais idosa, que sente essa ausência de policiamento de proximidade. O que é o policiamento de proximidade? É a viatura passar. E esse sentimento dá um sentimento de segurança. Isto não quer dizer com isto que há crimes ou que deixa de haver crimes. É um sentimento de segurança, de um policiamento de proximidade que é importante existir. E é por isso que nós vamos adquirir mais viaturas. Estamos neste momento a fechar todo o processo. Vamos dar 12 viaturas à PSP, que não é da nossa responsabilidade fazê-lo, mas é um contributo que o município de Loures vai fazer para permitir esse maior aumento
de policiamento de proximidade. Vem do orçamento municipal? Do orçamento municipal e das juntas de freguesia, que desde já agora agradeço, vão participar em 50%. E vamos ficar com a manutenção de mais 6 viaturas. Sabe porquê? Porque muitas das viaturas não estão ao serviço porque estão paradas nas oficinas por causa de um pneu, por causa de uma mudança de óleo. Então a Câmara de Loures vai assumir a manutenção de 6 viaturas para que seja mais rápida a sua reparação e possam andar na rua a fazer esse procedimento de proximidade. Agora, repito, uma coisa é estar preocupado, olhar para os dados, outra coisa é estar alarmado. Outra coisa é encontrar soluções para diminuir aquilo que eu acho que é o sentimento que as pessoas têm, a ausência de policiamento de proximidade. E essa ausência de policiamento de proximidade, no caso de Loures, é muito ele. Há falta de agentes, é certo, mas mais em concreto falta de viaturas. E com estas 12 viaturas vamos permitir aumentar esse aumento de sensação por parte das pessoas, que é aquilo que eu ouço na rua que me dizem do tal policiamento de proximidade. Porque uma coisa, só para dizer, nós não podemos ficar com os dados. Temos que ouvir também as pessoas. Alexandre Leitão, em Lisboa, vai tentar uma frente esquerda. Isso é algo que vê com bons olhos? É algo que gostaria ou faria sentido em Loures? Em Loures, não. Em Loures, a minha candidatura, o PS vai sozinho. E em Lisboa, como é que vê o frentismo? Eu já não sou presidente da Federação, não tenho opinião. Mariana Vieira da Silva foi maltratada pela direção do PS, ela que se tinha disponibilizado para ser candidata e tinha um perfil diferente. Não, eu não vou comentar se seria melhor ou seria pior. Eu tenho uma grande estima e consideração e muito respeito pela Mariana Vieira da Silva. Não só enquanto minha camarada, mas acho que todos os portugueses, eu sendo português, e toda a população portuguesa, na minha opinião, tem uma dívida de gratidão para com a Mariana Vieira da Silva, particularmente naquele momento difícil que o país viveu do Covid. E eu acho que a população não esqueceu o esforço, o empenhamento, a dedicação que, na altura, a ministra Mariana Vieira da Silva teve naquilo que foi um período muito difícil que o país e o mundo, mas falando de nós, atravessou. Por isso e por outras razões, como é óbvio, mas por isso mesmo, a Mariana Vieira da Silva já mostrou, já teve provas mais que dadas da sua capacidade, da sua competência. Mariana Vieira da Silva entendeu não estar disponível para se candidatar a nenhum município. Que não Lisboa. Pois, não sei. Mas podia ter sido tratada de outra maneira, pelo menos ter sido ouvida sobre o processo de Lisboa. Eu já não fui, eu entretanto saí, estava a tratar de uma determinada forma, entretanto saí. O senhor, se continuasse a ter sido presidente da FAUL, teria tido outra estratégia e outra candidata para Lisboa. É isso que se depreende? Não depreende isso de maneira nenhuma. Aliás, há uma regra, e aliás ela foi pública, e essa regra existia, e mesmo se fosse presidente da FAUL, iria acontecer na mesma. A escolha dos candidatos para o Porto, Lisboa, sempre foi do próprio secretário-geral. E por isso é que o secretário-geral do partido, e ele assumiu, foi uma escolha pessoal do secretário-geral do partido. Portanto, não há aqui surpresa nenhuma de ter sido o próprio secretário-geral do partido a escolher a candidata à Câmara de Lisboa. Tem sido essa a regra, a prerrogativa, tem sim. sido essa a tradição. Em relação há pouco fez um grande elogio a Mariana Vieira da Silva, mas na mesma altura Alexandre Leitão também esteve no governo, também foi ministra, não fez esse elogio. Não perguntou. Acha que Alexandre Leitão pode dar uma boa presidente de Câmara se ganhar as eleições em Lisboa, se tem essa hipótese sequer? Eu espero que a Alexandra Leitão, como espero que todos os candidatos do PS, ganhem as suas câmaras. Não vai ser uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. Eu acredito que a Alexandra Leitão tem capacidade, tem competência, tem garra, tem energia. Agora não vou ser eu que vou responder. A resposta, em todos os casos, até no meu, é a população, que depois vai decidir se a escolha foi ou não foi acertada. A pergunta-me é se a vejo com capacidade. Claro que sim, uma pessoa que deu provas no governo, tem dado provas agora como líder parlamentar da sua energia, da sua capacidade, daquilo que conheço, está muito motivada para
para esta missão, e por isso, como militante do Partido Socialista, é óbvio que me agradaria que Alexandra Leitão ganhe essa Câmara de Lisboa. É óbvio que sim. Porque Carlos Moedas tem feito um mau mandato na Câmara de Lisboa? Não vou fazer esse. Eu não me compete a mim, eu não vivo em Lisboa, não voto em Lisboa. Mas é socialista e o Partido Socialista tem sido muito crítico eu vivo em Loures, da atuação de Moedas. E voto em Loures. O Partido Socialista tem feito a sua observação sobre a atitude do Carlos Moedas. Eu, sobre essa matéria, não tenho um comentário a fazer. No futuro, ainda sobre a FAUL, no futuro poderia ser de novo candidato à FAUL, à liderança da FAUL. Durante 2 anos será Carla Tavares, quer dizer, se tudo correr normalmente, mas no futuro, mais para a frente, isso seria uma hipótese para si? Depende de circunstâncias. É como se costuma dizer, não é? Não digo não, nem digo sim, não é o que costuma dizer, às vezes não. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta, sim. Ok. Os autarcas, no ano passado, consideraram genericamente que era muito importante a aprovação de um Orçamento de Estado para 2025. O que lhe pergunto é se considera que o PS devia negociar com o Governo o próximo Orçamento de Estado para 2026, porque poderia ser mau para os autarcas que a campanha eleitoral das autárquicas decorresse num cenário de incerteza orçamental. Eu vou dizer aqui de uma forma muito frontal. Eu acho que as pessoas, nós vivemos numa democracia já crescida, 50 anos, já é a minha, faço 650 anos. Acho que todos nós, a população, estou em crer e acredito cada vez mais nisso, que faz no ato de uma eleição autárquica é muito diferente daquilo que é uma eleição legislativa, uma votação europeia ou presidencial. Se há uma votação completamente diferente, na minha opinião, daquilo que são as restantes votações, são as autárquicas. O peso tem o partido tem o seu peso, mas o candidato tem um peso muito importante. E por isso eu estar a fazer relações de casualidade entre posições do partido, neste caso do PS, sobre o orçamento de Estado, se o chumba ou se o aprova, com receio das eleições, da consequência que isso irá trazer para as eleições autárquicas, eu não acredito que isso aconteça. Mas deixou de ser importante haver orçamento, porque o ano passado Luísa Salgueiro, a autarca socialista e presidente da Associação Nacional de Municípios, fez várias declarações sempre a chamar a atenção que era muito diferente. Pois. Isso é diferente. O que está a dizer é uma relação de casualidade entre uma decisão de chumbar o orçamento e consequências que isso poderá ter. Sim, primeiro, é importante ou não haver orçamento aprovado? Enquanto Presidente de Câmara, enquanto cidadão, mas enquanto Presidente de Câmara, é sempre bom haver estabilidade orçamental. Numa altura em que nós estávamos, e estamos ainda, com problemas de execução do maior mecanismo financeiro que o país viveu, de apoio europeu, e que, creio eu, nas nossas vidas não vai haver mais nenhum como este, que é o PRR, com problemas que estamos na execução do mesmo. A estabilidade política e orçamental ela é importante para a execução desse PRR. E acha que neste momento Pedro Nuno Santos, o líder do PS, está em boas condições para, num ano de eleições autárquicas, negociar com o Governo? Porque as negociações a haver começam no verão. Eu percebi a pergunta, mas está a fazer a pergunta de uma coisa que se foi importante o Partido Socialista ter viabilizado o orçamento. Foi. E agora houve aqui uma postura de colocar o interesse nacional à frente do interesse partidário. E acho que é muito importante, e eu acho que a população, enalteceu essa postura. Agora, pergunto também no próximo orçamento... Se há condições para se repetir. Isso não sei, nem vou sequer dizer isso é uma decisão que cabe ao partido, no tempo próprio, na avaliação que irá ter que se fazer. Mas a verdade é que em 2026 a necessidade de executar o PRR mantém-se. Pronto, mas essa é uma análise que eu não queria adiantar-me sobre ela. Então, mas se foi importante para 2025, será importante também para 2026. Isso foi uma análise que foi muito maturada, que foi muito discutida, não foi uma decisão consensual.
Portanto, e por isso eu não quero estar a dar aqui mais asa à fogueira. Acha à fogueira. Vamos tratar nos seus sítios certos, já há polémica demais. Agora, o que foi importante e posso dizer, é sempre importante haver estabilidade. Isso é sempre Pois é a sempre questão importante. lembramos o ano passado, em agosto, haver troca de cartas, reunião ou não reunião, portanto, haver isso neste ano, em vésperas de eleições autárquicas, será mais complicado. Qual é que é a estratégia. O Partido Socialista tem neste momento já alguma para ela. Nós agora estamos muito focados na questão autárquica, acho que é assim mesmo que tem que ser. Essa matéria nem sequer vou. Agora, queria dizer o seguinte, eu acho que não pode haver decisão nenhuma em função do receio que se tenha das autárquicas. Essa é que eu queria. A decisão do Partido Socialista. E porquê? Porque o que eu acabei de dizer, eu acho que as pessoas separam bem as águas naquilo que é uma eleição autárquica. O que está em causa é a pessoa. Bom, se for só o partido, então o partido apresenta-se às câmaras sem haver pessoas. Os eleitores na eleição autárquica valorizam muito a pessoa. E é por isso que há resultados tão dispares entre partidos quando são eleições legislativas e quando são eleições autárquicas ou europeias. Correto? Pronto. E por isso é que eu acho que a decisão que se tomar, e diga isso, se for com o intuito de algum receio do impacto que isso pode ter a ver nas eleições autárquicas, se for essa a razão, é um mau princípio. Portanto, não deve ser esse o princípio para, digamos, a tomada de posição do Partido Socialista relativamente ao Orçamento de Estado para 2026. A população sabe bem quem são os seus candidatos às câmaras e sabe bem a quem é que há de votar. Concorda com a lei dos solos apresentada pelo Governo e que tem estado a dar tanta polémica? Pronto. Sobre a lei dos solos, dizer o seguinte. Há um problema gritante. Nós falámos de habitação municipal. No caso do Conselho de Loures, vamos fazer habitação municipal, mais 300 fogos através do PRR, do primeiro direito. Mas há aqui uma classe média, e repito, cada vez mais média-baixa, que tem problemas gritantes no cumprimento das suas obrigações, quer ao banco, quer ao seu senhorio. E por isso há que haver respostas para essa classe média. No caso em concreto de Loures, nós estamos a fazer aquilo que é numa lógica de Loures, micro. Nós estamos a fazer o quê? Temos €500 mil com um programa de apoio aos jovens até aos 35 anos, em que em média estamos a apoiar €200 no pagamento da renda e no pagamento da prestação ao banco, que dá cerca de 300 famílias que estamos a apoiar. Agora alargámos para mais de 35 anos. Mas o que temos de fazer vamos criar agora uma bolsa municipal, onde estamos a fazer parcerias com cooperativas de habitação para fazer arrendamento acessível. Esta lei dos solos, esta nova lei dos solos, é um bom passo para dar a possibilidade de mais oferta de arrendamento acessível. Mas aqui digo com toda a frontalidade. As alterações que o grupo parlamentar do PS, e com todo o distanciamento, mas foi o meu partido e sinto-me orgulhoso por isso, ser o Partido Socialista a introduzir algumas alterações neste diploma que eram importantes tê-las, porque nós estávamos a debater a questão que era agora tudo o que é rural, rústico, passa a ser urbano. Uhum. Não é assim. Há regras, continua a haver regras. Mas havia um maior facilitismo, é verdade, mas depois corria-se riscos. E esta alteração que foi colocada são duas que eu apontava como sendo muito importantes. A primeira é não haver aqui um distanciamento daquilo que é o perímetro urbano. Ou seja, a consolidação urbana ela é importante, porque senão vamos ter ilhas, e isto do ponto de vista urbanístico é mau, mas também do ponto de vista do preço final da casa, porque senão tínhamos que falar toda a infraestruturação de água, de saneamento, toda a infraestrutura, isto iria encarecer, obviamente, alguém tinha que pagar isto. E por isso a casa ficava sempre muito cara. Depois era a questão da mediana. A questão da mediana, principalmente nas áreas metropolitanas, não resolve o problema. Porque a mediana, no caso de Loures, por exemplo, ela é alta. Isso fazia com que o preço fosse a mediana, levava as casas a preços que, mesmo mais baixos, não permitiam essa classe média comprar. E por isso esta alteração para custos controlados, voltamos outra vez à questão do rendimento acessível, às regras que os custos controlados exigem, aí sim estou convencido que pode dar resposta à classe média. Agora depende também de muita coisa, que é, as câmaras têm ou não têm terrenos?
E Loures tem? Loures, nós não temos nenhuma bolsa municipal. A bolsa municipal que temos já a colocámos em concurso para fazer parcerias com cooperativas de habitação. Como é que então esta nova lei a ser aprovada pode ser utilizada em Loures? Tem que haver aqui é tudo terreno privado, portanto tem que haver aqui... Expropriações? Não digo expropriações, tem que haver aqui tem que ser o privado a deter... Olha, eu vou-lhes dar aqui um exemplo. Isto cria confusão. A zona norte do concelho, e quem tiver a ouvir que vive em Lousa, ou em Bucelas, ou em Santo Antão do Tujal, vive durante anos e anos com um problema que eu nunca fui capaz de resolver. Que é, por exemplo, as pessoas, nem eu nem ninguém, porque as CDRs não permitiam. As taxas de CDRs são importantes, mas às vezes não percebo. No caso, na zona oriental do concelho de Loures, em Santiria, por exemplo, um terreno com 150 metros quadrados pode fazer ali uma moradia. Na zona norte do concelho, uma pessoa para ter uma moradia tem que ter no mínimo 20 mil metros quadrados de terreno. Por causa dos tais perímetros urbanos, por causa E eu, sinceramente, nunca consigo perceber. E muitas dessas pessoas não conseguem perceber porque têm ali o seu terreno, gostavam de construir uma moradia para o seu filho. Mas isto também não vai resolver esse caso, para não? Isto também não vai resolver esse caso. Portanto, para aqueles municípios que têm bolsas municipais, é fácil. Para aqueles municípios que não têm bolsas municipais, têm que ser os privados aí a entrar. Sobre presidenciais, que personalidades é que considera que... ou personalidade que considera que poderá ser o melhor candidato presidencial do Partido Socialista? O Partido Socialista vai ter a oportunidade de o anunciar, mas olha, eu não vou entrar por aí, vou só dizer o seguinte: o pior erro que o Partido Socialista cometia foi aquele que cometeu no passado. Foi não ter apresentado nenhum. Isso foi um erro. E, portanto, isso aconteceu. Se quer que eu aponte erros do passado, olha, esse foi na minha opinião. E, portanto, eu espero e estou convicto, e acredito não, estou mesmo convencido que o nosso Secretário-Geral Pedro Nuno Santos, que aliás foi crítico no passado pelo PS não ter apresentado um candidato, salvo seja, apoiado um candidato da sua esfera partidária, não é apresentado, não compete ao partido apresentar. Foi um erro. E por isso, esse erro, eu estou convencido, não tenho certeza que o atual Secretário-Geral Mas, não vai... pessoalmente, gostaria mais de ver António Vitorino ou António José Seguro como candidato? Não vou fazer aqui essa porque não quer ou porque ainda não tomou uma decisão? Não, eu tenho a minha opinião, mas por princípio não o faço, não iria fazer aqui, vou fazê-lo no sítio próprio. Na reunião dia 8 da Comissão Política. Na reunião dia 8 na Comissão Nacional. O PS não corre aqui o risco de ter mais do que um candidato da sua esfera política, ou seja, António Vitorino e António José Seguro, ou António José Seguro, Augusto Santos Silva, se o PS não corre esse risco de, mais uma vez, estando numas presidenciais, ter vários candidatos possíveis? E se isso não é um risco? Não, é um bom sinal, em primeiro lugar. Em primeiro sinal, é um bom sinal, é sinal que... O partido não se conseguiu unir. Não, primeiro sinal bom é que o partido tem bons quadros. E, portanto, quadros que, pelo aquilo que já se foi tornado público, até agora intenções, alguns já mesmo a intenção mesmo forte da candidatura, outros eventuais intenções de candidatos a candidatos, mas todos aqueles que vieram a público demonstra bem a capacidade que o Partido Socialista tem de quadros que deram provas e capazes. E por via disso vai dificultar, obviamente, a vida ao Partido Socialista em apoiar um deles. Mas isso é uma dor chamada uma dor saudável, porque é a vitalidade que o Partido Socialista tem. Mas a dada altura o partido também vai ter que optar por um candidato, não é? É óbvio que vai ter que fazer, mas o pior era não haver ninguém. E por isso é que eu repito e digo, é muito importante que o Partido Socialista não cometa o erro que cometeu no passado. E depois, se aparecerem dois candidatos da mesma área política do Partido Socialista, em que é que fica o apoio, se um deles vai andar em pista paralela?
Isso depois é a decisão do próprio que vai ter que tomar. António José Seguro, que é uma pessoa que já vai muito lançada, ainda não formalizou, mas já vai muito lançada, se não tiver o apoio do PS, será expectável que vá em frente, ou não? Eu não consigo responder, não sei o que é que vai na cabeça do meu camarada António José Seguro. Se não tiver o apoio do partido, ele tem toda a legitimidade, como qualquer a candidatura presidencial tem toda a liberdade de o poder fazer. Agora é uma decisão que cabe a ele tomá-la. E sobre António Vitorino, não lhe pergunto se apoia ou não, mas também tenho uma pergunta que é: Vitorino aceitou recentemente o cargo do Conselho Nacional para as Migrações por convite de Luís Montenegro. Isso seria um bom cartão de visita, o PS apresentar um candidato presidencial que trabalha de perto com Luís Montenegro? Isso é uma leitura, agora essa eu nunca tinha ouvido, essa foi a primeira vez que vi essa leitura. E o que é um bom cartão de visita? É forte essa não faço nenhuma leitura. Eu acho que não é por aí que a escolha vai ser feita. O partido tem que haver serenidade e tem que haver aqui, estamos a falar de uma candidatura importante. É óbvio, e não vamos lá está enfiar a cabeça na areia e fingir que não vamos ter um problema sério nestas eleições presidenciais. Nós termos dois candidatos que não pertencem, digamos, à linha do Partido Socialista, falando isto numa questão de Fórmula 1, num lugar em pole position mais à frente que outros hipotéticos candidatos da ala do PS, é preocupante. E por isso tem que haver aqui muita serenidade. Dois quais são? É o Almirante e o outro? O Almirante. Marcos Mendes. Pronto, eu pelo menos já ouvi dizer nas sondagens que saiu. Está mais ou menos ao mesmo nível dos do PS. O Marcos Mendes não tinha afrontava. Não. O Gouveia Melo? Não, o Gouveia Melo estava distanciado. Sim. Pronto. E depois quem estava em segundo? Era o Centeno, estava... Era o Centeno. Era esse... Já disse que não. Exatamente, esse distanciava-se. Eu acho que tem que haver aqui muita serenidade, muita sensatez na escolha, porque é uma escolha muito importante para o país, determinante até. E se o PS ficar, ou o candidato apoiado pelo PS ficar apeado, enfim, se não for eleito, são mais 5 anos sem o Partido Socialista sem um representante em Belém. Já são 20, somar-se-iam 5. É preocupante. É preocupante porquê? Preocupante nos dois, porque o PS não tem sido capaz ao longo destes anos todos de apoiar um candidato em que a população, digamos, valide. Mas não é um problema de agora, como disse bem, já é um problema de há muitos anos esta parte. Daí que reforça a questão da sensatez e da serenidade na escolha. Portanto, eu não quero alimentar polémicas sobre essa matéria. Eu acho que o Partido Socialista tem que refletir muito bem, tem que fazer a sua escolha na convicção que tem esse problema pela frente. E acha que o PS e o candidato do PS têm hipóteses de chegar a uma eventual segunda volta? Ou nessa altura, até se, por exemplo, Gouveia Melo e um outro candidato que não o do Partido Socialista forem a uma segunda volta, aí o PS tem um problema, vai ter que apoiar quem? Isso é um cenário já muito... Isso já é muito futurista. Não, aí não tenho comentário. Está terminado este Hora da Verdade com Ricardo Leão, dirigente do Partido Socialista, faz parte da Comissão Política Nacional, é também autarca de Loures e recandidato à autarquia de Loures pelo Partido Socialista, a quem agradeço de novo ter aceitado o convite para aqui estar. A gravação áudio deste programa esteve a cargo de Miguel Marchão e de Beatriz Garcia, a gravação vídeo a cargo de Marta Pedreira Michão. Regressamos na próxima semana.